Muito boa tarde, penso que podemos dar início aos trabalhos. Eu queria, antes de mais nada, dar-vos as boas-vindas, dizer que, do ponto de vista pessoal, é uma instituição que me diz muito. Vocês, com certeza, não me conhecem, eu conheço as anteriores direções. Eu já fui diretor de um centro de emprego no Seixal e na altura, tive algumas colaborações com a Cerci Zimbra. Portanto, a grande maioria de vós ainda não estava nesta direção, já lá vão há alguns anos. Às vezes nem é bom recordar, que é sinal que já passaram mesmo bastantes anos. Mas daí nasceu um carinho especial pela vossa instituição, conheço bem o trabalho. Já estive também num ou dois jantares na altura promovidos pela direção. Também estive a acompanhar o trabalho na altura enquanto diretor de centro de emprego, não noutra qualidade. Portanto, é uma instituição que naturalmente ao longo dos anos fui acompanhando. Depois fomos acompanhando aqui também a partir do momento em que deu entrada a esta petição. Eu vou-me escusar a fazer grandes considerações iniciais, até porque todos sabemos quais foram as vicissitudes que esta petição teve, que esta petição sofreu. Apesar dessas vicissitudes, a verdade é que nós, neste momento, estamos em condições de iniciar os trabalhos e vamos recebê-los com todo o gosto, vamos ouvi-los. Temos, portanto, neste momento, a entidade tem uma intervenção de 10 minutos, não precisa de a usar na íntegra, no entanto, pode usar na íntegra e pode usar através de uma pessoa ou de mais do que uma pessoa. E depois vamos ouvir os diversos grupos parlamentares e depois vocês terão oportunidade de responder às questões que vos forem colocadas. Está bem? Obrigado. Então, dava a palavra ao Sr. João, estamos a falar do Dr. João Santos, certo? Muito obrigado. Faça favor. Muito boa tarde a todas e a todas, excelentíssimas senhoras deputadas e excelentíssimos senhores deputados. Apresentamos os nossos cumprimentos e agradecimentos a vossas excelências por todo o apoio que nos deram ao longo deste processo e de nos receberem na Casa da Democracia. Permitam-me elencar os principais momentos desta petição, denominada pela conclusão urgente da obra do Centro de Apoio à Capacitação e Inclusão e Lar Residencial da Cerci Zimbra, Polo da Quinta do Conde. A 29 de novembro de 2024, a moção supercitada foi aprovada por unanimidade e aclamação no período antes da ordem do dia da sessão extraordinária pela Assembleia Municipal de Sesimbra. E cito: as famílias de todo o concelho de Sesimbra que têm filhos com deficiência enfrentam atualmente uma grave falta de apoio ocupacional para estes jovens adultos. A conclusão do lar residencial e do Centro de Apoio à Capacitação para a Inclusão é essencial para responder às necessidades desta população e proporcionar às famílias uma vida minimamente próxima da normalidade. Atualmente existem 61 jovens adultos em lista de espera para cacique. Muitos deles com dependências severas que ficam desamparados após complementarem os 18 anos, quando deixam de receber qualquer tipo de apoio escolar. Sem a continuidade deste acompanhamento, a vida das famílias é destroçada e estes jovens adultos, já vulneráveis, ficam privados do apoio fundamental de tanto precisam. Além disso, o seu envelhecimento e das suas famílias agrava esta situação. O que será destes jovens quando os seus pais já não estiverem cá para os cuidar? Neste momento, a falta de serviços adequados representará uma falha irreparável no sistema de apoio. Fim de citação. Passados uns dias, a peticionária Sra. Firmina Gonçalves agregou os restantes peticionários aqui presentes perante Vossas Excelências e confluímos os nossos esforços em torno desta causa e que acreditamos seja também a vossa causa. Este grupo de pais, de jovens e adultos com necessidades educativas especiais da Cerci Zimbra recolheu presencialmente milhares de assinaturas, que se traduziram no número final de 11.338 assinaturas validadas pelos serviços da Assembleia da República. A 25 de setembro de 2025, fomos recebidos em audiência com a Sra. Vice-Presidente, Dra. Teresa Moraes,
na qual demos conhecimento deste problema social que atinge 6 dezenas de famílias sesimbrenses e que simbolicamente entregamos em mãos os contributos de milhares de cidadãos anónimos que solidarizaram-se com esta causa social. Gostaria de vos transmitir alguns dos apelos dos cidadãos que nos fizeram chegar. A SER Sesimbra desenvolve um importante trabalho social na sua comunidade. Esta casa é muito necessária no nosso concelho, dado o número crescente de casos de crianças e jovens com necessidades educativas especiais. O apoio a causas desta natureza são fundamentais para a dignidade humana. É urgente colaborarmos para que todos juntos contribuirmos para dar resposta a estes jovens e as suas famílias. Todos os cidadãos merecem ter um futuro melhor. A instituição SER Sesimbra, uma cooperativa para a educação e reabilitação do cidadão inadaptado de Sesimbra, fundada em maio de 1976 e que no próximo ano comemora os seus 50 anos de existência. Esta instituição apoia crianças, jovens e adultos com necessidades educativas especiais e trabalha diariamente para servir a comunidade sesimbrense e outras. Atualmente conta com a colaboração de mais de 100 trabalhadores. Ao sermos recebidos na Assembleia da República, posso afirmar que parte do nosso objetivo foi alcançado. No entanto, ainda faltam algumas etapas até à conclusão deste imprescindível equipamento social para Sesimbra. O nosso apelo é que, com a união de esforço de todas e de todos, seja possível concretizar este equipamento social e que chegue a bom porto. E disse. Muito obrigado. Não sei se mais algum dos peticionários quer usar da palavra, uma vez que ainda têm tempo. Boa tarde a todos. Eu sou a Firmina Gonçalves. Eu estou bastante preocupada e vivo diariamente com o meu coração nas mãos, porque sou viúva, o meu filho tem só a mãe, não tem mais ninguém, tenho a instituição que acolhe o meu filho, acompanha o meu filho desde os 5 anos e meio e frequento o CACI desde os 17. Se me acontecer alguma coisa de menos bom, a SERS não tem uma cama para deitar o meu filho. E como devem imaginar, como pais e como seres humanos, isto amargura-me. Porque a SERS tem vontade de trabalhar, mas não tem meios. É uma delas, as camas. E aquela unidade residencial na Quinta do Conde é para avançar. Peço-vos, humildemente, ajude-nos a concluir aquela unidade residencial. Porque eu tenho a minha vida organizada, tenho a minha casa, mas não serve nada para o meu filho porque ele não sabe tomar conta dele. O meu filho ganhou alguma autonomia debaixo dos meus olhos, porque sem os meus olhos ele conhece o dinheiro, mas não sabe o seu valor. Portanto, venho cá hoje pedir-vos de, por favor, fale com quem tiver de falar, ajude-nos a quebrar esta barreira, que está a ser muito difícil. A SER já tentou e os pais estão a pedir ajuda. É um grupo de mães que se juntou com o João Silva, desde o primeiro instante que eu pedi para se juntar às mães, a Maria Ofélia e a Isabel. De imediato disse que sim, e tem-nos ajudado muito. O meu maior desgosto, se me acontece algo, o que é do meu Ricardo? Um filho com 34 anos. Um menino que parece normal, é um homem autêntico, mas tem uma cabecinha que é pequenininho. É um menino que conhece o dinheiro. Se eu lhe der 5 euros, Ricardo, o que é que a mãe compra com 5 euros? Ele não sabe. Ele sabe que são 5 euros, mas não sabe o que é que faz com aqueles 5 euros. Portanto, eu peço-vos, ajude-nos a concluir aquela unidade residencial. Por favor, é o que eu vos peço. Eu não preciso de discurso. É o meu coração de mãe a falar. É isto que eu vos peço a todos. Ajude-nos. Não nos virem as costas. Porque se nos virarem as costas, acredito que aqui de vocês são mães e pais, porque eu já não sei mais às portas que bater. A SERS também não sabe. A SERS está pronta a nos ajudar aos pais e quer fazer, mas não tem como. Não tem como. Obrigada.
Muito obrigado pelo seu depoimento. Como disse, nem sempre os discursos preparados são os melhores e foi bastante tocante e elucidativo para todos nós, com certeza. Não sei se querem usar ainda o tempo que ainda têm. Não têm de usar, conforme eu disse, mas... Posso também... Não sei se me estão a ouvir. Portanto, a Firmina falou do filho. O filho está no centro de atividades. Portanto, conseguiu, na altura ainda, passar do Ministério da Educação e foi para a CERSI, conseguiu manter o centro ocupacional. O meu já não foi assim. Portanto, o meu filho está em casa desde os 7 anos de idade, portanto, está com 25 anos, desde os 18 anos está em casa, sem qualquer resposta social. Desde que soube o diagnóstico do Rafael, acho que fiz tudo o que achava que estava certo para garantir o futuro dele. Portanto, há mais de 20 anos que eu tento construir ou deixar construído um espaço que o receba e que o trate bem, quero acreditar, como é evidente. Fundei 2 associações, tenho o meu filho inscrito em 4 ou 5 instituições, desde que ele saiu do Ministério da Educação, e continuo com nada. Desisti, confesso, cansei-me, porque acho que tive que assumir a minha derrota, porque em 2 instituições que criei, o foco era a criação de um espaço, e, entretanto, começam os focos a desviar, e não era essa a minha pretensão. Portanto, ao fim de mais de 20 anos, parei. Dediquei-me única e exclusivamente à CERSI, porque era a CERSI que acompanhava o meu filho na unidade de ensino estruturado na escola, porque pertencemos ao Conselho de Sesimbra, e, portanto, optei por ficar só pela CERSI Zimbra. A Firmina veio convidar-me, mais a Ofélia, para fazer parte deste grupo. Eu inicialmente disse que não, infelizmente, por não acreditar mais nestes projetos, mas acabei por ser incapaz de não o fazer. E é este o nosso ponto de ordem. É pedir-vos ajuda, porque parecia que o projeto ia avançar, mas infelizmente a CERSI não conseguiu. Não por culpa da CERSI, mas não conseguiu. Nós, enquanto pais, o papel que temos aqui vai ser sempre ajudar os nossos filhos, e aquilo que pudemos fazer neste momento foi precisamente criar esta petição para poder fazer valer e dar voz aos nossos filhos perante a comunidade e ajudarem-nos. E agora é aqui que estamos. Muito conseguimos chegar até aqui, o que acho que já foi uma vitória, não é, Firmina? Agradecemos, que já estão escutados também. Okay. Queria deixá-la terminar, mas penso que já terminou. Eu agora vou dar a palavra aos grupos parlamentares, sendo que o primeiro seria o PST, mas neste caso vai ser, como vou ser eu a fazer a intervenção, passaremos para o final, e eu iniciarei pelo Chega, a partir do Chega, pela senhora deputada Catarina Salgueiro. Tem 5 minutos. Os meus cumprimentos, Sr. Presidente em exercício, senhoras e senhores deputados, excelentíssimos senhores peticionários. A paralisação do Centro de Apoio à Capacitação e Inclusão e Lar Residencial das CERSI Zimbra, na Quinta do Conde de Sesimbra, afeta diretamente 61 jovens adultos com deficiência em lista de espera, muitos com dependências severas. A falta de financiamento de cerca de 2 milhões de euros impede a conclusão de esta obra essencial, gerando impactos devastadores. Se não vejamos, após o fim da escolaridade obrigatória, ou seja, após os 18 anos, os 61 utentes ficam sem atividades ocupacionais ou acolhimento residencial, interrompendo a sua integração social e desenvolvimento, ficando sem qualquer apoio. Relativamente ao isolamento e à regressão
A ausência do CACI agrava o isolamento social e a perda de competências, comprometendo a autonomia e dignidade destes jovens. Também, em consequência da paralisação desta obra, existe subcarga das famílias. Pais e cuidadores enfrentam exaustão física, emocional e financeira, assumindo cuidados integrais sem suporte especializado. Quanto à exclusão social sem o lar residencial, jovens correm risco de negligência ou institucionalização inadequada longe das suas comunidades. Já no que concerne aos danos psicológicos, a falta de respostas aumenta o desespero de utentes e famílias, reforçando a sensação de abandono pelo sistema. A conclusão da obra é urgente para garantir dignidade e inclusão a estes 61 cidadãos vulneráveis de Sesimbra, aliviando o sofrimento das famílias, havendo uma integração mais digna. O Chega defende o desbloqueio destas verbas, desta forma, a conclusão das obras, e perante tal gostava de vos colocar algumas questões. Qual é o estado físico atual da obra? Que atos administrativos estão a bloquear e que decisão é necessária? Qual o plano de exploração após a abertura? Como está organizada a lista de espera dos 61 e que perfis, urgências existem? Como a Câmara de Sesimbra pode intensificar o apoio? Qual o impacto da demora nas famílias e jovens? Com o financiamento, quando a obra pode ser concluída? Que medidas imediatas podem mitigar os impactos da demora e como envolver a comunidade local para apoiar estes jovens até a obra estar concluída? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo ao Partido Socialista, a Sra. Deputada Margarida Afonso. Muito obrigada, Sr. Presidente. Ouvem bem? Senhoras e senhores deputados, quero começar por saudar todos os peticionários que se mobilizaram em torno desta causa tão relevante. Em especial, cumprimento aqui o primeiro peticionário, o Dr. João Nuno Santos, e a SER Sesimbra, pelo trabalho incansável que têm desenvolvido, de facto, ao serviço da inclusão e da dignidade de pessoas com deficiência. A apresentação desta petição, hoje já com mais de 11.000 assinaturas, é um sinal claro de cidadania ativa e do envolvimento de toda a comunidade, e aqui em particular da Firmina, que nos deu o seu testemunho. Muito obrigada, Firmina. É também um apelo legítimo e urgente que merece ser acolhido com a atenção e com o compromisso de todos nós aqui eleitos para vos representar. A obra em causa, o Centro de Apoio à Capacitação e Inclusão e o Lar Residencial da SER Sesimbra, na Quinta do Conde, é muito mais do que uma infraestrutura física, como de resto também já aqui ouvimos, tanto pela deputada do Chega como pelos vossos relatos. É um espaço que promove a autonomia, que alimenta a esperança e que oferece respostas reais às famílias que delas precisam. Como deputada do Partido Socialista, eleita em particular pelo Círculo de Setúbal e vossa vizinha, vivo num concelho ao lado mesmo, reafirmo todo o nosso compromisso com as políticas de inclusão e com o reforço da rede de respostas sociais e com o apoio às instituições, como, no caso aqui, a SER Sesimbra. Mas, ainda assim, há perguntas que me parece que, de alguma forma, aqui o Dr. João já respondeu, mas que eu não posso deixar de fazer até para melhor compreender a situação em especial. Diz-nos que são 61 jovens que estão, mas temos noção se este número estará breve em crescimento, sabemos possivelmente em breve vamos passar de 61, pronto, e eu gostava de ter também, de ficar aqui hoje esclarecido, de facto, qual é que é a vossa expectativa e se têm informação concreta, que acredito que tenham, sobre o número de famílias e de jovens que estão mesmo a precisar desta resposta. Depois, saber também concretamente os entraves que têm impedido a conclusão. São apenas financeiros?
também administrativos, técnicos, perceber se vai para além da parte financeira, que essa sim, acho que é do conhecimento e que é um entrave grande. Depois, pretendemos também saber como é que a autarquia de Sesimbra desempenha, como é que está a desempenhar um papel neste caso. Se está a desempenhar um papel ativo, nomeadamente de articulação entre a SES Sesimbra e o próprio Governo na resposta de uma solução. Estas perguntas nós queremos que entendam que não são meramente formais, mas são aquelas que nós entendemos que possam ser um pontapé de saída para encontrar, de facto, um caminho para uma solução que me parece urgente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista está, como acredito que saibam, empenhado em acompanhar esta situação. Sim, não na realização da obra, porque isso não temos essa competência, mas promovendo o diálogo institucional entre, de facto, as entidades competentes para o efeito, no caso o Governo e também a própria autarquia de Sesimbra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Margarida Afonso. Pelo Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada. Eu queria cumprimentá-los também e uma palavra também de reconhecimento pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pela SES Sesimbra e uma palavra também para sublinhar aqui, eu diria assim, a coragem e a resistência. Temos aqui connosco, neste caso concreto, mães, e cujos depoimentos eu creio que falam por si, não é preciso mais, sobre a situação concreta com que se estão confrontados e a necessidade e as exigências que se colocam para dar uma resposta. E é sobre isso que eu gostaria de falar, porque a verdade é que tem faltado, e estamos a falar aqui de uma responsabilidade que são dos governos, tem faltado uma resposta efetiva para o apoio às pessoas com deficiência, tendo em conta as suas necessidades. Não podemos, cada pessoa é uma pessoa e cada uma das pessoas tem as suas necessidades específicas. E quando nós colocamos isto é porque são precisas também respostas específicas para as pessoas com deficiência, mas também, naturalmente, para as respectivas famílias. E aquilo com o qual nos confrontamos vai muito ao encontro daquilo que nós ouvimos agora aqui, que são famílias numa situação de grande ansiedade e angústia, porque não têm uma resposta e que precisam dessa resposta para garantir uma segurança e uma vida digna, neste caso concreto, falar dos seus filhos. E a verdade é que muitas das vezes, em vez das portas se abrirem, vão-se fechando, porque não há, neste caso concreto, falta desbloquear o financiamento para que, de facto, se concluir a obra e para que possa abrir e para que possa dar esta resposta. Há muito que está identificada como uma necessidade e que não tem havido esta resposta. Eu queria vos dizer desde já que uma das questões que nós temos colocado, de um ponto de vista mais geral, é a necessidade do investimento em equipamentos que dêem uma resposta efetiva às pessoas com deficiência. E sabemos bem que no distrito de Setúbal esta é uma grande carência que há. Esta é uma intervenção mais geral que temos tido relativamente a esta matéria. A outra questão é, a partir até desta exposição e da própria petição, iremos naturalmente também questionar o Governo sobre este aspecto concreto, porque são necessárias respostas. Não podemos continuar um processo que teve aprovação do PARS e bem sabemos como é que evoluiu também os preços no nosso país. Aliás, isto aqui está bem expresso, e um investimento tão importante que é, e depois, se ele foi aprovado, é porque foi reconhecida essa importância e não serem agora tomadas as medidas por parte, neste caso concreto, do Governo para dar esta resposta. Até porque nós estamos a falar de áreas, e se me permitem que faça esta referência, de que estamos a falar de uma área de uma intervenção social em que muitas das vezes, aliás, muitas das vezes não, é empurrada, não há uma resposta direta por parte da Segurança Social e de quem tem a tutela desta área, e são muitas vezes empurrada para as instituições que fazem todo o esforço humano, o possível e o impossível,
para assegurar uma resposta. E daí, de facto, esta nossa palavra de reconhecimento, de valorização, e que na prática substitui aquelas que são as responsabilidades, neste caso concreto, da Administração Central relativamente a estas matérias. Eram estas que vos queria deixar, de que da nossa parte iremos também aqui nos instrumentos que temos na Assembleia da República. Esta é uma petição que, pelo número de assinaturas, vai ser discutida no plenário, e isso permite também colocar esta questão concreta aqui na Assembleia da República e com toda a visibilidade que tem, mas que no quadro dos instrumentos que temos ao nosso dispor, vamos também, e neste caso concreto, questionar o Governo para respostas efetivas para a conclusão do Centro de Apoio à Capacitação, Inclusão e do Lar Residencial da SESI Zimbra. Iremos fazê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Agora, vou falar, portanto, eu não tenho aqui mais nenhum grupo parlamentar. Vou falar em nome do grupo parlamentar do PSD. Em bom rigor, imaginem-me sentado ali e não aqui, porque estou aqui a substituir um colega. Eu vou ser rápido, até porque algumas das frases, algumas das coisas que vos queria dizer, acabei por vos dizer inicialmente. E algumas das perguntas que vos queria fazer, no fundo, são as mesmas perguntas que as minhas colegas já aqui deixaram. Mas não queria deixar de dizer, mesmo assim, ou deixar aqui 3 ou 4 notas que são importantes. O Sr. Dr. João Santos referiu que já é uma vitória estarem aqui. Eu diria que é o início da vossa vitória. Não é ainda uma vitória, é o início da vossa vitória. Nós estamos aqui a fazer a nossa obrigação. Não podia deixar de ser. Vocês têm as posições necessárias e a vossa primeira vitória foi terem mobilizado a sociedade civil e terem conseguido fazer esse trabalho. Em segundo lugar, referir-vos que, conforme eu disse, eu não conheço só o vosso trabalho diretamente. Eu também, até mesmo a minha atividade profissional, ser advogado, e eu, por exemplo, a questão do maior acompanhado, e eu vi com muita atenção o que a dona Firmina disse relativamente ao seu filho, relativamente ao assunto do maior acompanhado, eu sei o que é essa realidade. Sei o que é essa realidade, acompanho essa realidade. Não a sei dentro de casa, não tive essa situação, mas percebi e percebo bem o que é termos um filho que, aparentemente, para toda a gente, tem todas as condições de normalidade, de conhecimento de toda a realidade e que, efetivamente, não a tem. E também sei, depois, do ponto de vista profissional, como vos disse, ter uma instituição como a vossa que faz esse trabalho, que também fez questão de referir que nem todas a conseguem fazer, nem todas a conseguem acompanhar. Portanto, eu daí dou-vos os parabéns pela antiguidade com que têm, com a consistência com que têm trabalhado e com o trabalho que efetivamente têm realizado. E, por fim, dizer-vos que, como vocês sabem, não é da competência da Assembleia da República. E, da mesma forma que disse que é uma vitória trazerem até aqui, mas é o início da vossa vitória, mas a vossa vitória terá de chegar a quem de direito e quem tem competência para isso. E dentro daquelas intervenções que aqui foram feitas, é necessário dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tudo fará para, junto do Governo, fazer aquilo que o Governo deverá fazer, mas também dentro de outras instituições. Algumas instituições desconcentradas dentro da parte do Governo, como a Segurança Social e afins, mas também instituições como os meus colegas deixaram aqui bem presente, a Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Sesimbra tem um papel ativo e eu também deixo aqui as mesmas questões que aqui foram deixadas. A Câmara Municipal de Sesimbra tem de ter um papel ativo e tem, nós sabemos que também tem alguma coisa, mas as perguntas que foram aqui deixadas, do ponto de vista administrativo, o que é que está em falta neste momento, para quando a conclusão, se o dinheiro chegar, quanto tempo é que demora, portanto, no fundo, todas aquelas questões que aqui foram deixadas. O universo de utentes também, naturalmente, não poderei deixar deixar essa questão. E depois dizer-vos que também será na intervenção final, mas poderei deixar-vos a explicação, que enquanto relator, porque sou relator desta petição, vamos apresentar depois um relatório à Comissão. É assim que isto se vai processar. Dentro do relatório à Comissão, depois vai ser discutido na Comissão e depois do votado, seguirá os trâmites normais e, em princípio, será discutido em plenário. Portanto, dou-vos desde já esta informação e desejo boa sorte
para aquilo que é a vossa demanda. Muito obrigado. Peço desculpa. Na continuação dos trabalhos, têm 10 minutos para responder. Também aqui poderão responder um ou vários dos peticionários. Peço desculpa. Relativamente à parte do projeto da Cerci Zimbra, acho que faz mais sentido falar à Alda ou a Joana, porque estão mais dentro, nós aqui estamos como pais e mães a pedir-vos ajuda para levantarmos este projeto. Portanto, em termos das dificuldades que foram surgindo com o projeto, porque temos aqui fotos que podemos distribuir para verem como está o equipamento há 20 anos. Sugiro que deem no fim para não perderem o tempo. E nós depois... Pronto, é só para então não perderem eu o tempo que está passava, correto. ok, Está então, bem? Eu passo. Bem, boa tarde. Respondendo a algumas perguntas, se me falhar alguma, peço já desculpa. Neste momento temos 68 na lista atualizada, ok? São 68 utentes para o CACI, cerca de 60 para a unidade residencial. Não são 2 milhões, gostaríamos muito que fosse 2 milhões, são 4,4 milhões de euros que nós precisamos para finalizar a obra. Mas precisamos também da vossa ajuda, porque a legislação vai mudando e neste momento nós iríamos ter um acordo atípico de CACI, que são 30 mais 20. E nós sabemos que as unidades de CACI neste momento são 30 mais 30. E, portanto, sim, este aumento de 30 mais 30 se calhar poderá ter aqui um incremento no valor da obra. Okay? E, portanto, neste momento a Cerci Zimbra está a fazer do seu lado, com a Segurança Social e com o apoio da Câmara, a revisão do projeto para saber se podemos dar continuidade e se estes 4,4 milhões são suficientes ou se teremos que aumentar para poder fazer face à nova legislação que mudou até com a entrada do PRR, relativamente, pelo menos, aos CACIs. Qual é o estado físico? A obra foi iniciada, neste momento está cercada. O estado físico, neste momento, acho que não há grande utilização e teremos que fazer como se fosse quase do zero a obra. Pronto. Isto porque pedimos uma avaliação ao arquiteto e à especialidade. O plano de exploração, muito bem, uma pergunta pertinente. O plano de exploração não é mais do que dar resposta tanto a estas duas respostas sociais, como também à comunidade e às outras 6 respostas sociais que nós temos e que neste momento temos os nossos colaboradores a deslocarem-se entre Zimbra e Quinta de Conde, não sei se sabem a distância, para poder dar apoio em casa ou então em instalações que não são nossas. E, portanto, o polo da Quinta de Conde vai abranger 8 respostas sociais, especialmente o CACI e a RUR. Portanto, não é só o centro de atividades, não é só uma unidade residencial, é sim a possibilidade da Cerci Zimbra chegar mais perto da sua comunidade na Quinta do Conde. E nós sabemos que estamos a fazer cá de 15 a 20 quilómetros entre as duas localizações. O impacto da demora, a organização da lista de espera, o impacto da demora é nas famílias, é na comunidade, é nestas crianças que o Estado apoia até aos 18 anos e depois não há apoio. E o que é que nós fazemos? Com as comparticipações que nós temos, fazemos uma ginástica orçamental e pedimos ajuda a fundos de empresas que nos dão subsídios. E, portanto, se nós fôssemos contar só com, e desculpem a honestidade, com aquilo que vem da tutela, já teríamos fechado as portas, não é? E, portanto, há um trabalho aqui da Cerci Zimbra, dos pais e da comunidade de apoio, não é? Porque se nós formos ver a viabilidade financeira desta instituição, desde 2024, que nós temos resultados quase no limiar, mas vamos mantendo a nossa sustentabilidade. Para quê? Para garantir as portas abertas, não só aos utentes que nós temos neste momento, que são 45 em CACI e 19 em residência, mais cerca de 2 famílias que nós apoiamos todos os meses, em todas as outras respostas sociais, como tentamos, de alguma maneira, ter visibilidade cá fora para podermos apoiar estas famílias que ainda não têm hipótese dentro da Cerci Zimbra. Financiamento. O financiamento não podemos ir à banca, porque se formos à banca não temos dinheiro, porque temos resultados líquidos marginais. E, portanto, o financiamento terá que ser 100% estatal. Como é que a Cerci Zimbra
neste momento, tem hipótese de ir à banca e pagar juros, não é? Portanto, nós temos que pensar que são 4,4 milhões, claro que nós temos um fundo, mas não há milagres, não é? E, portanto, esta é a realidade que temos de trazer para cima da mesa. Não, financiamento à banca não é hipótese, poderá ser a Câmara como fiadora, mas continua a ser a obrigação, se calhar, de devolver um capital que nós não conseguimos ter o retorno a tempo útil para poder fazê-lo. Relativamente à lista de espera, a lista de espera, conforme a legislação, é atualizada todos os anos conforme os critérios. As entraves, é o que nós sabemos, foi o aumento dos preços da construção. Neste momento continuam com preços inflacionados e, portanto, tínhamos em 2023 um orçamento de 3,8, neste momento já está em 4,4 e, portanto, quanto mais aguardarmos, mais inflacionado vai ficar. Relativamente ao tempo de construção, visto que nós temos que fazer contratação pública, portanto, temos de ter o dinheiro, contratação pública, e depois da contratação pública estamos a falar o quê? Se calhar 3 a 4 anos para estar finalizado. O que significa que parte desta lista de espera não vai chegar a usufruir. E só vai aumentar. E está nas nossas mãos, de todos nós, conseguimos combater isto. E isto não é uma realidade de Sérgio Zimbra, isto é uma realidade nacional. Percebem? E é para isto que nós vos pedimos ajuda. Porque estes 68 do CACI aos 60 da RUR, se calhar vão acabar por morrer e não entrar. E são, neste momento, em Zimbra, 68 famílias que pelo menos têm uma pessoa em casa com eles. E como é que nós estimulamos estas pessoas? É porque nos CACIs, elas, por exemplo, nas oficinas de barro, ainda vendem merchandising, ainda se sentem úteis, participam em projetos, vão buscar dinheiro. E as crianças estão em casa, vão buscar dinheiro como? Sentem-se úteis como para a comunidade. Falamos da inclusão, mas eles ficam fechados em casa. Onde é que há a inclusão disto? Não há inclusão destas pessoas. A inclusão não acaba aos 18 anos. E não está nas mãos destes pais fazer a inclusão. Está nas nossas mãos, como contribuintes, como portugueses. E não é só o Sérgio Zimbra, e é isto que eu quero referir. É um problema nacional. São muitos milhões que nos estão a escapar. Foi o último PRR que foi vergonhoso, que nós tentámos aumentar a nossa capacidade de CACI e, devido às regras e ao timing de 10 dias úteis para responder, as nossas obras eram 300 mil, passaram para 2 milhões. E alguém me explica como é que nós íamos ter 10 dias para responder a um PRR? Com os critérios todos que puseram? Quanto dinheiro vai ser devolvido do PRR? Quanto podemos investir nas nossas instituições? É isto que nós estamos aqui a fazer. É trazer um problema que é nacional. Estas mães tiveram a coragem de vir assumir as suas fragilidades, porque isto são fragilidades, mas as fragilidades não são delas, são nossas, porque não olhamos para este problema. Pronto, eu termino aqui, não sei se o João quer dizer alguma coisa. Foi uma explanação muito real e muito concreta da parte da instituição. Para que conste, nós, como pais, temos uma abordagem de uma forma. Da parte da nossa colega que nos acompanha, tem uma abordagem operacional real da situação. O que nós podemos referir é que, no fim de contas, nós viemos apelar à vossa colaboração no sentido de levarmos para a frente a conclusão deste equipamento que é indispensável no concelho de Sesimbra, mas também no distrito de Setúbal. Espero que tomem nota desta situação e que consigam, em plenário, com todas as forças a colaborarem no sentido de levarmos para a frente esta obra que é indispensável para Sesimbra, e é por Sesimbra que nós estamos aqui. Houve algumas vicissitudes que o Dr. Edson referiu, talvez por inexperiência e por desconhecimento, as coisas estiveram numa situação quase de não podemos ter vindo aqui. Apelámos à vossa colaboração e conseguimos, e queremos agradecer o facto dessa situação.
Não sei se os meus colegas querem acrescentar mais alguma coisa. Agradeço. Muito obrigado. Portanto, eu penso que está terminado. Já vos expliquei o mecanismo que seria o que ia fazer não tivesse feito na minha intervenção. Portanto, agora é aguardarem, serão naturalmente informados pelos serviços e, mais uma vez, boa sorte para todos.